Minha família me chamava de fracassado. Anos depois, eles se arrependem até hoje do que fizeram. Desde que me entendo por gente, sempre senti que havia algo de errado na forma como minha família me tratava. Meus primos eram sempre os orgulhos da família. Um virou médico, o outro advogado. Minha irmã mais velha se casou com um empresário bem-sucedido aos 25 anos. E eu? Bem, eu era o cara que queria trabalhar com design gráfico, que queria viver de arte, que acreditava que poderia transformar ideias em algo visualmente poderoso. Só que para minha família, isso não era carreira. Era desculpa de vagabundo. Vai viver de desenhar bonequinho? Acorda pra vida, Rafael, meu tio dizia. Meu pai apenas olhava com aquela cara de desgosto silencioso que doía mais do que qualquer grito. Minha mãe, mesmo quando tentava ser gentil, fazia isso com pena, como se dissesse: "Você é diferente", mas não no bom sentido. Quando terminei o ensino médio, decidi não fazer faculdade tradicional. Queria investir em cursos técnicos, freelas, construir meu portfólio. Comecei a trabalhar entregando panfletos de dia e estudava design à noite, no computador antigo que comprei usado, com dinheiro contado. No primeiro Natal em família depois dessa escolha, virei piada. "E aí, artista de panfleto, já fez capa de caderno da escola? Rafael, esse ano vai fazer um cartão de Natal da firma?" Risos. Todos. Até minha irmã, até minha mãe. Fiquei calado. Engoli tudo. Sorria amarelo. No fundo só pensava: um dia eu vou provar pra vocês que eu sou mais do que isso. Mas esse um dia parecia cada vez mais distante. Tive meses difíceis. Quase fui despejado. Comia miojo 3 vezes por dia. Vivia mandando portfólio. Tentava pegar freelas em sites que pagavam $5 por um logo. Muitos recusavam. Os que aceitavam, pagavam mal. Mas eu continuava. Aprendi a usar novas ferramentas, fui melhorando. Dormia pouco, mas seguia. A pior parte? Meu pai me bloqueou no WhatsApp. Literalmente disse: "Quando virar gente, me procura." Era como se eu tivesse sido expulso emocionalmente da família. Mas mesmo com tudo isso, eu nunca parei. Aliás, foi naquele momento que eu comecei de verdade. A grande virada da minha vida não começou com um contrato milionário, nem com um viral no Instagram. Começou com um cliente que nem queria me pagar. Eu havia feito um trabalho de identidade visual para uma doceria nova no centro. A dona era muito simpática no começo, mas depois que entreguei tudo, começou a sumir. Não respondia, não dava retorno, nada. Depois de quase 2 meses insistindo, ela finalmente apareceu. Mas não para me pagar. Foi para reclamar. "Não gostei da logo, está muito simples. Já mandei outra pessoa refazer." "Não vou te pagar, Rafael." Foi ali que algo estalou em mim. Pela primeira vez, eu bati de frente. Com toda a educação do mundo, eu mostrei os contratos, os prints, as provas de que ela aprovou cada etapa do projeto. A mulher ficou sem palavras. Terminou me pagando, a contragosto e ainda reclamando. Mas aquela pequena vitória me deu confiança. E um mês depois, uma surpresa. Recebi um e-mail de um homem chamado Carlos, dono de uma pequena agência de marketing. Ele viu o trabalho que eu tinha feito para a doceria e adorou. Sim, o mesmo trabalho que a dona disse estar simples demais. "Tenho um cliente novo e gostei da sua abordagem. Você tem interesse em um projeto maior?" Era disso que eu precisava. Topei. Trabalhamos por semanas. Era um pacote completo. Logo, identidade visual, redes sociais, embalagem. Eu entreguei como se fosse o projeto da minha vida. E no fim, Carlos me chamou para uma parceria fixa, como designer freelancer da agência. Foi o início de tudo. De repente, eu tinha fluxo de trabalho, grana entrando, e até consegui mudar de casa. Nada luxuoso, mas bem melhor que o antigo apartamento mofado onde eu morava. Montei uma estação de trabalho decente, comprei uma cadeira confortável, meu maior sonho até então, e pela primeira vez em anos, eu não sentia vergonha do meu caminho. Mas ainda havia uma ferida aberta. Minha família ainda me via como um fracassado. Eles nem sabiam dessas vitórias, eu tinha me afastado de vez. Até que um dia, alguém resolveu me procurar, minha prima, aquela que sempre foi a menina de ouro da família. Ela me mandou mensagem com um emoji de coração dizendo: "Oi, Rafa, soube que você tá mandando bem com design. Será que podia me ajudar num projeto da faculdade?" Eu olhei para aquilo por uns 5 minutos antes de responder. Claro,
mas agora eu cobro. Depois da conversa fria com minha prima, achei que ela nunca mais me procuraria. E honestamente, não me importava. Mas aquilo foi só o começo de algo muito maior. Na semana seguinte, recebo uma ligação da minha mãe. Rafael, olha, seu tio vai fazer uma festa grande pro aniversário de 60 anos. A família toda vai estar lá. Ele pediu para eu te convidar. Pensei por um segundo se era alguma espécie de piada. Ele pediu? Justo ele? Retruquei, desconfiado. Meu tio era um dos que mais me criticava quando eu aparecia nos almoços de domingo com roupas simples e sem um bom emprego para apresentar. Sempre foi o tipo que exaltava a própria filha, minha prima, como se ela fosse a salvação da humanidade, enquanto eu era só o sobrinho artista que nunca saiu do lugar. Ele disse que queria te ver, conversar. Parece que soube que você andou crescendo na vida. Ah, então era isso. A notícia começou a se espalhar. Carlos, meu parceiro da agência, havia fechado um contrato com uma rede de cafeterias famosa, e o branding que desenvolvemos viralizou nas redes. Meu nome apareceu em alguns sites especializados. Pequenos sim, mas bastou para que os curiosos de plantão da minha família começassem a cochichar nos grupos do WhatsApp. Rafael tá indo bem, né? Ele trabalha com marketing, eu acho. Dizem que ganhou dinheiro com um projeto grande. Nossa, como ele conseguiu? Decidi que ia a tal festa. Mas não como o sobrinho fracassado. Eu ia como Rafael Costa, o designer que construiu tudo sozinho, depois de ser jogado fora como se fosse lixo. Cheguei na festa com roupa simples, mas elegante. Sorriso leve, postura firme. Foi como jogar uma bomba silenciosa no salão. Alguns me olharam sem entender. Outros vieram com aquele tom falso de empolgação. Rafa, que bom te ver! Sumido, hein? Nossa, você tá diferente. Tá bem. Eu apenas sorria, agradecia e respondia com educação. Mas por dentro, eu via cada palavra como uma tentativa desesperada de reescrever o que fizeram comigo. Minha tia, por exemplo, aquela que sempre disse que eu era um péssimo exemplo para os filhos, agora sorria feito boba e me perguntava: Você trabalha com internet, né? Tá ganhando bem? Depende do projeto. O último me rendeu mais do que o salário anual do meu antigo chefe. Silêncio. Aquela pausa saborosa entre a pergunta maldosa e a resposta que queima como pimenta na garganta. Mas a melhor parte veio depois do parabéns. Estávamos no salão, e meu tio, o aniversariante, me chamou para conversar em particular. Rafael, queria te pedir uma coisa. Você podia ajudar sua prima? Ela vai abrir um negócio e precisa de uma identidade visual forte. Algo moderno, bonito, sabe? A prima que me ignorava, que dizia que eu era vagabundo, agora precisava de mim. Claro, eu disse com um sorriso. Mas eu cobro. Ah, sim, claro. Mas ela é da família, você podia fazer um valor, camarada. Respirei fundo. Olhei bem nos olhos dele. Justamente por ser da família, eu cobro dobrado. Ele não soube o que dizer. E foi embora com uma risadinha desconcertada. Mas eu não estava rindo. Porque aquilo não era piada. Era o começo de uma vingança silenciosa. Eu não ia gritar, não ia bater em ninguém. Eu ia crescer e fazer questão de que todos vissem. Nos dias que seguiram a festa, percebi algo curioso. Minha prima começou a me seguir nas redes sociais, curtiu algumas publicações antigas, comentou em um post de 3 semanas atrás, como quem queria puxar assunto. Logo depois, recebi uma mensagem. Oi Rafa, que bom te ver na festa, você tá incrível. Queria muito conversar com você sobre o meu projeto. Quando pode marcar uma call? Fiquei olhando para a mensagem por alguns minutos. Aquela era a mesma prima que anos antes se divertia contando mentiras sobre mim, dizendo que eu era preguiçoso, que nunca ia ser ninguém. Aquela que inventou para a família que eu fui expulso da faculdade, quando na verdade eu que havia decidido largar um curso que me destruía mentalmente. Mas eu estava calmo agora. Era diferente. Tinha aprendido que o silêncio e o controle eram minhas armas mais afiadas. Respondi de forma profissional. Oi. Claro, podemos conversar sim. Me passa um resumo do projeto e agendamos uma consultoria. Meu valor por hora está no link abaixo. O link levava para uma página bem montada, com meus pacotes, preços e portfólio. Sem descontos, sem favores, sem jeitinho de família. Ela visualizou, demorou a responder. Depois mandou uma desculpa.
Nossa, não sabia que estava cobrando esse valor. Achei que podia ser mais informal, sabe? Afinal, somos primos. Engraçado. Quando eu era o fracassado, ninguém lembrava que éramos primos. Eu não respondi. E ali começou o declínio da princesa da família. Soube pelos outros, porque ela mesma nunca me contou, que minha prima decidiu tocar o projeto dela com um designer barato indicado por um conhecido. O típico, faz tudo por R$ 150 e entrega amanhã. O resultado? Um logo desastroso, cores que se chocavam, um Instagram visualmente poluído e, para completar, um site que saía do ar a cada 2 dias. Mesmo assim, ela insistia. Postava stories fingindo sucesso, mostrando bastidores, dizendo que coisas incríveis estavam por vir. Mas era tudo fachada, porque 1 mês depois, a loja física dela, aberta com a ajuda financeira dos pais, teve que encerrar o funcionamento temporariamente por ajustes estruturais. O que ninguém sabia era que os custos estavam consumindo mais do que ela podia pagar. E quem descobriu isso? Eu. Por acaso? Não. Eu fiz questão. Criei um perfil falso e entrei em contato com a loja, me passando por um possível cliente corporativo. Solicitei orçamento para um projeto grande. Quando recebi a proposta, tive certeza. Ela não tinha estrutura nem profissionalismo para manter aquilo de pé. E o melhor, ela achava que estava me ignorando. Mal sabia que eu observava cada passo. 2 meses depois da festa, recebo um e-mail com o assunto. Proposta de parceria. Era dela. No e-mail, minha prima explicava que tinha passado por momentos difíceis, que reconhecia o valor do meu trabalho e queria recomeçar com o apoio de alguém realmente talentoso. No fim do e-mail, escrevia: se você puder flexibilizar o orçamento para ajudar esse projeto a nascer da forma certa, ficarei eternamente grata. Podemos conversar? Eu fiquei olhando para a tela, não com raiva, mas com um certo prazer calmo. Aquilo era mais do que dinheiro. Era a sensação de respeito forçado. Ela não queria reconhecer, mas estava sendo obrigada. Respondi assim: oi, Juliana. Claro, podemos conversar. Mas antes, gostaria de esclarecer algo. Respeito não se pede com desconto. Se quiser meu trabalho, o valor é o mesmo para todos. Me avise se desejar seguir. Ela respondeu no dia seguinte: entendo. Vou conversar com meu sócio e retorno. Nunca mais retornou. E eu sabia por quê. Ela queria usar o meu nome para tentar salvar o fracasso dela, mas sem pagar por isso. Só que eu não era mais o Rafa que aceitava migalhas. A vida tem um jeito curioso de organizar as peças. Aquele jogo onde os falsos brilham por um tempo, mas a verdade sempre vem. 3 meses se passaram desde o último e-mail da minha prima Juliana. Eu segui minha vida. Novos contratos, projetos premiados, convites para palestras. Estava no auge profissional e, finalmente, em paz com meu passado. Até que, em um final de semana qualquer, recebi uma ligação inesperada. Era minha mãe. Rafa, você soube da Juliana? A voz dela estava carregada de tensão. Não. O que houve? Ela brigou com os pais. Teve uma discussão horrível. Parece que o pai dela descobriu que ela estava usando o nome da empresa da família para conseguir empréstimos sem avisar ninguém. E ainda, tem mais. Ela falsificou assinaturas para tentar salvar o negócio dela. Fiquei em silêncio. A mesma prima que me deserdou com mentiras agora era acusada de falsidade ideológica. A rainha da moral da família, caída do trono. E estão dizendo que ela pode ser processada, Rafa. A situação é séria e... ela mencionou seu nome. Meu nome? Por quê? Disse que você poderia ter ajudado, que se tivesse aceitado fazer o projeto, talvez tudo tivesse dado certo. Tentou colocar a culpa em você. Aquela foi a gota final. A família inteira agora sabia. Juliana nunca foi o exemplo que fingia ser. E o bode expiatório favorito dela, eu, não estava mais disponível para ser usado. Algumas semanas depois, fui convidado para um almoço em família. Fiquei em dúvida se deveria ir, mas algo me dizia que eu precisava encerrar aquela história do jeito certo. Cheguei, cumprimentei todos. Os olhares eram diferentes agora. Tinha respeito, certa admiração, um silêncio que dizia: talvez tenhamos errado com você. E lá estava ela, sentada no canto, calada, mais magra,
sem maquiagem. Um olhar distante, talvez amargo. Ela se levantou e veio até mim. Rafa, posso falar com você? Assenti com a cabeça. Fomos para o jardim. Eu queria pedir desculpas, por tudo. Pela forma como falei de você, pelas mentiras. Eu não sei por que fiz aquilo. Insegurança, talvez. Sempre me senti pressionada a ser perfeita. E você era o único que não precisava fingir. Acho que isso me incomodava. Ela chorou. Mas eu não chorei. Porque eu já tinha chorado o suficiente no passado. Por ela, pela família, por ter sido jogado fora como um erro. Obrigada por não ter jogado isso na minha cara. Eu não precisava, Juliana. A vida fez isso por mim. Nos despedimos sem promessas, sem reconciliação milagrosa. Apenas com o peso da verdade entre nós. Hoje, quando penso em tudo que vivi, percebo que a maior vingança que tive não foi vê-la falhar. Foi não ter me tornado como ela. Não precisei mentir, sabotar ou gritar para vencer. Apenas vivi. Cresci. Trabalhei duro. Construí meu próprio caminho com dignidade. E quando o tempo fez justiça, eu estava de pé. Às vezes, as melhores respostas são dadas no silêncio. Às vezes, o verdadeiro poder é não devolver o tapa, porque o que volta, sempre volta com juros. Essa foi só uma onda no mar de histórias reais. Inscreva-se, ative o sininho e continue navegando comigo, o Capitão Reddit.